Na China, setores da cidade de Xangai entraram em confinamento por causa da nova onda de Covid-19. Confira essa e outras notícias da Ásia com a correspondente da Telesur, Irenci Peraza. La megaurbe de Shanghai de 25 milhões. Com 25 milhões de habitantes, a megacidade de Xangai se tornou o epicentro de uma nova onda de contágios, que vem acelerando desde o início de março em toda a China. Diante da situação, as autoridades chinesas ordenaram um confinamento por setores na metrópole e aplicaram testes em toda a população. E realizam testes a toda a sua população. A partir desta segunda-feira, metade leste de Xangai será confinada por 5 dias para testar sua população. E a partir de 1º de abril será a vez da parte oeste. As autoridades locais tentaram até o último momento evitar um confinamento total, já que era fundamental manter abertos tanto o porto quanto o centro financeiro, para não prejudicar a economia nacional e internacional. Mas, com o aumento de casos, decidiu-se aplicar o confinamento para impedir a propagação da pandemia. As autoridades orientaram a população a ficar dentro de casa e pediram a todos os funcionários dos setores público e privado para trabalharem de suas casas, com exceção dos trabalhadores de serviços essenciais como saúde, transporte e alimentação. A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou hoje 6.409 novos contágios em todo o país, entre confirmados e assintomáticos, mais de 1.000 casos a mais do que nos dias anteriores. Embora muito menor do que em outros países, o número atual de infecções é um dos mais altos na China desde o início da pandemia. E apesar de Pequim manter sua política dinâmica de Covid-0, considerada pelo país a estratégia de prevenção mais eficaz contra o vírus, nos últimos dias o presidente Xi Jinping pediu que sejam tomadas medidas mais seletivas e de comprovação científica para reduzir o impacto da crise na economia e na vida das pessoas. Enquanto isso, a China ainda presta homenagens a 132 vítimas do acidente aéreo ocorrido no sudoeste do país na semana passada. O governo chinês confirmou que todos os 123 passageiros e os 9 tripulantes da aeronave morreram no acidente e que a busca por restos mortais e partes do avião continua. A administração da aviação civil da China indicou que seus especialistas estão trabalhando na análise da segunda caixa preta do avião, encontrada recentemente, para tentar determinar as causas da tragédia. O líder da República Popular Democrática da Coreia, Kim Jong-un, assegurou que seu país continuará desenvolvendo armas poderosas para fortalecer a defesa nacional, após o teste bem-sucedido de um míssil balístico intercontinental. Segundo relatos oficiais, Kim reafirmou a necessidade e a legitimidade de fortalecer suas capacidades militares para fins de defesa diante das crescentes ameaças que seu país enfrenta, especialmente dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. E o Vietnã atingiu a cifra de 9 milhões de contágios de Covid-19 desde o início da pandemia. As autoridades, no entanto, asseguram que a curva de novos casos marca uma tendência decrescente.